As famosas canetinhas para o emagrecimento, né? As injeções para o emagrecimento, como o Ozempic, é um exemplo que o pessoal conhece bastante o nome. E eu já vou aproveitar e contar um segredo para vocês aqui. Mas todas essas medicações que promovem o emagrecimento através da diminuição do esvaziamento gástrico pode ser um problema para a cirurgia. E esse é o motivo desse vídeo. Por quê? Tá muito na moda o uso dessas canetas de emagrecimento, dessas injeções, desses inibidores do apetite, e eles têm um efeito colateral, que é uma das maneiras que faz com que ele funcione, que é diminuir a velocidade do esvaziamento gástrico. E hoje nós sabemos que isso pode trazer um risco a mais para o paciente que vai fazer a cirurgia. Calma, pessoal, não se apavorem, calma. Então assim, primeiro ponto que eu queria falar sobre essas medicações é que já foi demonstrado isso através de estudo, de um bom prazo até, que essas pessoas que estão precisando perder um peso significativo e vão fazer uma cirurgia é uma coisa que pode ser até benéfica, tá? Do ponto de vista de diminuir riscos de complicação. O paciente usar esse tipo de medicação quando ele não está conseguindo sozinho perder o peso, usar essas medicações para que ele possa diminuir seu peso e ter um risco menor na cirurgia, desde que tenha um intervalo adequado para que o paciente não tenha um déficit nutricional muito intenso antes da cirurgia. Afinal de contas, nós vamos precisar, de proteínas para formar o nosso tecido reparatório e cicatricial no pós-operatório. Tá? O paciente não pode estar desnutrido para fazer uma cirurgia. Né? O paciente não pode entrar em desnutrição. Então, o paciente tem que estar utilizando essas medicações e estar acompanhado pelo seu médico, lá, seja o clínico geral, endocrinologista, etc. Ele não pode fazer uma cirurgia em desnutrição. Então, pode ser uma estratégia válida, que já foi demonstrado que não aumenta o risco, pelo menos num dos estudos que saiu recentemente, para o paciente fazer uma prótese de quadril ou joelho, usar essas medicações antes, mas desde que tenha um intervalo, dessa terapia até a cirurgia. E não tenha uma desnutrição, em função disso. Agora, esse efeito que essas medicações fazem de diminuir o esvaziamento gástrico, a velocidade do esvaziamento gástrico, ele pode representar um risco, não na cirurgia em si, mas no ato anestésico. Tá? Por quê? Normalmente, nas cirurgias que eu faço, a gente utiliza a anestesia raquidiana, que é a anestesia da cintura para baixo, e o paciente não é entubado. Quando o paciente faz a cirurgia bilateral, aí a gente usa a raquidiana da cintura para baixo, e o paciente é entubado na cirurgia bilateral. Mas, mesmo que não haja um plano de realizar a intubação, isso pode ser uma medida necessária em algumas situações durante uma cirurgia. Por exemplo, a cirurgia demorou um pouco mais e o efeito da raquidiana diminui, pode ser necessário uma intubação e anestesia geral, uma conversão por uma anestesia geral. Ou outras situações qualquer, onde o paciente começa a se engasgar por algum motivo, alguma situação que necessite uma conversão da anestesia raquidiana, que é uma anestesia regional, para anestesia geral, o paciente pode ser entubado. E quando o paciente é entubado, isso pode ativar o reflexo de vômito, o reflexo gastroesofágico de vômito. E o paciente tem que estar com o estômago vazio. Por isso que se faz o jejum antes da cirurgia, para o estômago estar vazio. Por isso que antes da cirurgia não pode ingerir líquido, Cada elemento tem um tempo antes do procedimento cirúrgico de jejum, Líquido tem o tempo, alimentos sólidos tem outro tempo e etc. E o cirurgião de vocês, o anestesista de vocês vai orientar isso. E essas orientações podem mudar um pouquinho de um anestesista para outro. Então o objetivo desse jejum é o estômago estar vazio. Porém, se o paciente está em uso dessas medicações para emagrecer injetáveis que diminuem o esvaziamento gástrico, pode o paciente ter feito um jejum de 8 horas e ainda ter conteúdo de alimento no estômago e ter um risco desnecessário na cirurgia. Então, em geral, a recomendação para a cirurgia em relação ao esvaziamento gástrico é o paciente ficar sem tomar essas medicações em torno de 2 semanas. Como esse vídeo, quando ele for publicado, o tempo vai passando, o que é natural, e podem surgir medicações injetáveis que tenham seu efeito durante um mês no futuro, Então é o seguinte, sempre é importante relatar para o anestesista toda a medicação que está usando, inclusive essas medicações inibidoras do apetite injetáveis. Vocês não podem ter vergonha de falar isso aí com o médico anestesista. Já aconteceu com um paciente meu de ficar com vergonha, não relatou, depois a gente ficou sabendo lá, familiar que estava usando esse tipo de medicação. Então assim, pessoal, vocês têm que confiar no cirurgião, vocês têm que confiar no anestesista. Nós é que estamos ali fazendo de tudo para que vocês corram menos risco.
Tá? Então é muito importante relatar se está usando alguma dessas medicações para que possa ser parada com o tempo adequado e vocês terem a segurança em fazer a cirurgia. Eu acho que só essa informação aqui já vale a pena vocês se inscreverem no canal e no mínimo deixar um like aqui no canal, porque são informações importantes para qualquer cirurgia, não apenas cirurgias ortopédicas. A frequência dessas medicações de uso, né, tem frequências de medicação que são injeções diárias e algumas são semanais. E talvez no futuro surjam algumas que sejam quinzenais ou sei lá, mensais, né? Uma coisa que a gente não tem como prever isso. Então por isso que é importante que a informação seja comunicado com o anestesista, com o cirurgião, para que seja verificado o tempo de ação daquela medicação em relação ao esvaziamento gástrico e que o status nutricional do paciente seja avaliado também, porque uma pessoa desnutrida pode correr mais risco de infecção no pós-operatório e como vocês já me viram falar, tudo que nós pudermos fazer para reduzir riscos de infecção é extremamente importante na cirurgia de substituição articular, como a prótese quadril ou a prótese de joelho. Essas informações que eu falei não servem apenas para essas cirurgias de videoartroscopia e basicamente qualquer cirurgia é importante o relato de todas as medicações que estão sendo utilizadas pelo paciente. Lembrei de falar dessas informações de emagrecimento porque elas estão sendo amplamente utilizadas e tem muitos pacientes que esquecem de relatar que está usando essa medicação. Então eu fiquei preocupado e achei que era importante vocês saberem disso. Coloca nos comentários se ficou alguma dúvida sobre esse assunto. Se vocês querem que seja abordado algum tema mais específico sobre o uso dessas medicações de emagrecimento no que tange processos osteoarticulares, como a artrose e as cirurgias que são feitas nessas articulações. Porque se vocês acharem importante, eu chamo um colega que tem experiência nessas medicações para a gente discutir em conjunto prós e contras de utilizar medicações para emagrecer antes de uma cirurgia ortopédica ou até mesmo como parte de um tratamento ortopédico, quando o paciente está com sobrepeso e outras medidas não foram suficientes para o paciente conseguir atingir um peso melhor para as suas articulações. E eu já vou aproveitar e contar um segredo para vocês aqui. Muitas vezes o efeito inflamatório da obesidade é maior do que o efeito do peso em cima da articulação. Pensem nisso. O efeito inflamatório da obesidade é pior para a artrose do que o peso da obesidade em cima daquela articulação. E eu já abordei isso num vídeo. Vamos colocar o card aqui, metabolismo e artrose. Será que é esse o título? Eu não lembro. Mas vamos colocar o card aqui para vocês assistirem essa aula, que é muito importante, que eu já dei em diversos lugares do mundo essa aula. E eu gostaria que vocês assistissem, porque vocês vão ver que a obesidade não é apenas sobre aumento do peso da gordura em cima da articulação. O pior efeito é o efeito inflamatório que a obesidade causa nas articulações. Tanto é que nos Estados Unidos o pessoal chama joelhos de açúcar, virou um apelido, né? Porque a artrose avança tão rápido que é como se derretesse a cartilagem. Olhem só a expressão que surgiu em relação a isso. Então, ficando alguma dúvida, coloca nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!